que em alguns lugares o Senhor já se tornou segundo plano, mas quando nós chegamos num lugar onde nós sentimos a presença e vemos com que as pessoas adorem a Jesus como o primeiro, o único. Eu não sei você, mas o Espírito de Deus testifica um com o outro e nos traz alegria, nos traz vontade de ficar, nos traz vontade de pular, nos traz vontade de extravasar no Senhor. E eu quero pedir para você aqui em nome de Jesus Cristo, a palavra que Deus colocou no meu coração, uma palavra direta e objetiva para vocês. Então eu quero dizer uma coisa: se você sentir vontade de pular, pule. Se você sentir vontade de chorar, chore. Se você sentir vontade de aplaudir, aplauda. Se você sentir vontade de gritar, grite, assovie, mas para o Senhor Jesus. Porque uma coisa eu aprendi no Evangelho: tudo que eu faço não é para o irmão do lado, mas é para Deus. Então não se contenha, porque às vezes a gente fica meio tímido. Ai meu Deus, o meu jeito de adorar é um pouco extravagante, mas ei, não se importe, é Ele que está vendo, é Ele que tem que agradecer, e é para Ele o que você está fazendo. Então, eu vou trazer a palavra aqui, mas antes disso, o Lucas veio, e o Lucas quando veio comigo, vocês querem ouvir ele cantar? Falei para ele: meu querido, você vai comer depois. Primeiro a gente entrega e depois a gente recebe, sim ou não? Você já entregou para o Senhor hoje? Então, meu filho, o meu vai ser coisa de 20 minutos, mas adoração também é uma forma. E a palavra que vai ser ministrada, eu falei para o Lucas assim, cada um foi falando um pedacinho, pastor. Eu falei: meu Deus do céu. Eu falo sobre coragem, eu vai lá Josué, eu Senhor tem misericórdia. Aí eu vou ler lá em 2 Crônicas 20, que Josafá tem uma dificuldade, e ele começa, aí o menininho vem e fala assim: ó, seguinte, você quer receber do Senhor que Ele seja prioridade na sua vida? Irmão, tá aqui, ó. Falei pro Lucas, então irmão, mas você acha que eu fico triste com isso? De maneira alguma. Isso é sinal de que o Senhor está aqui, amém? Então adore, fique de pé em nome de Jesus, e logo depois a gente já vai entrar com a palavra de Deus. Vou contar até 3, aí você, a igreja, com toda a força. É um versículo muito fácil. Vamos lá, 1, 2, 3. Nós vivemos por fé e não por vivemos. Você vive isso? Você vive isso mesmo? Você vive, olha, por fé? Então vem cá. Robinho, né? Cadê o homem? Vem cá, Robson. Cadê tu? Vem aqui, meu irmão. Por favor. Um dia, na virada do ano, eu estava ministrando e o Senhor me deu essa palavra. Você pode tirar o óculos? Venda. Fecha. No final do ano, o Senhor me deu essa mensagem e falou assim: Wellington, andar por vista é muito fácil, sim ou não? Porque eu posso ir onde eu quero e ver onde eu estou chegando, onde eu quero chegar. Mas Ele disse o seguinte para mim: meu filho, eu quero que você ande por fé e não por vista. Eu vou te dizer uma coisa: eu andando por vista, se eu quiser chegar em qualquer lugar, se eu quiser chegar lá na porta, eu vou. Mas uma coisa, o Espírito Santo me disse, falou assim: filho, mas às vezes não é lá que eu te quero em outro lugar. E eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, preste atenção no que nós vamos fazer aqui. Você está enxergando, Robinho? Então se eu falar para você assim: Robson, eu quero que você vá até a porta de entrada, você consegue? Você não, e ele está falando: irmão, ele não vai conseguir, porque ele não está vendo. Ele não está vendo. Só que é o seguinte, o texto diz: porque não vivemos por fé e não pelo que vemos. Só que é o seguinte,
quando nós aceitamos a Jesus como o único e suficiente Salvador na nossa vida, a Bíblia fala que nós recebemos o Espírito Santo de Deus. Ei, e aí nós passamos a ser guiados por quem? Pelo Espírito Santo. Ele sozinho ele não consegue. Mas agora imagina só. Imagina agora. Ele está sozinho. Só que o Robinho, ele aceitou a Jesus. E Jesus deu o Espírito Santo para ele. E o Espírito Santo, a gente não pode enxergar com os olhos carnais, mas pelos olhos espirituais. Ele está com ele. Ele está com você. E está aqui hoje. E aí, preparando essa ministração, e eu fechando o olho, e aí o Espírito Santo falou: Robinho, eu sou o Espírito Santo e eu te guio. E aí o Espírito Santo dizendo: olha, dá o primeiro passo, vai devagarzinho, começa a andar, porque não é o que você vê, mas é eu que te guio. Ei, não é onde você quer chegar, mas é onde eu vou te levar. E aí começamos a andar, começamos a andar, começamos a andar. Ele não vai enxergando, mas ele está andando. Ele não está enxergando, mas ele está andando. Que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. E aí o que acontece? Quando a gente está andando não por vista, mas por fé, vai ter um momento que as lutas do dia a dia vai vir, as tribulações vão vir, as coisas vão acontecer. E aí o que vai acontecer? Às vezes nós vamos ficar em dúvida, porque é normal isso. Meu Deus! E aí, não é que o Espírito Santo vai nos abandonar, mas é que a gente, com as nossas falhas, incredulidade, a gente vai se afastar dele. E acontece uma coisa muito séria. Prega, pastor! Uma coisa muito séria acontece. É que quando nós nos afastamos do Espírito Santo, as lutas do dia vai nos impedir com que nós ouvimos o que o Espírito Santo está dizendo. Por exemplo, começa a gritar a igreja. Grita, grita, igreja, grita. E a luta do dia a dia começa a trazer ruído, e a gente não consegue ouvir o que o Espírito Santo está dizendo. Mas o Espírito Santo, ele não desiste de mim e de você. E aí o mais engraçado é, o irmão disse: quem semeia pouco, pouco colherá. Mas quem semeia muito, muito também colherá. E aí vai acontecer o seguinte: a Bíblia diz que Deus é aquele que exalta o humilde. E o Espírito Santo vai dizer o seguinte: onde Deus quer nos colocar? Ele quer nos colocar de frente ao altar. E aí o Espírito Santo que estava longe, e ele vai se aproximar de novo. Ei, você não está sozinho, não. Você acha que você não vai conseguir chegar onde Deus te prometeu, mas Deus me trouxe aqui para dizer: Ele vai colocar esta igreja no lugar de honra, porque Ele é o Pai dela. Venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu creio em ti, meu Deus. Vira assim para mim. Espírito Santo. E aí quando nós andamos por fé, vai ter um
momento na sua vida que você vai dizer que não está enxergando nada e não sabe o porquê das coisas. Mas eu quero dizer uma coisa para você: quando você não estiver enxergando nada, não é que Deus te abandonou, é que Ele está dizendo: meu filho, eu quero guiar a sua vida para colocar você num lugar de honra. Oh, labassurianda, labachudecanda, labacandará. E aí, quando nós andamos por fé, não tememos. O Espírito Santo diz: vem agora, Robson. Venha o que vier. Eu quero fazer que você olhe e enxergue onde eu te coloquei, num lugar de honra e num lugar de glória. Eu não vivo do que vejo, mas vivo do que tenho. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Aleluia, vocês são maravilhosos. Deus abençoe. Queridos, então, como eu disse, nós não andamos por vista, mas andamos por fé. E esse ato nada mais é do que o Senhor dizendo para o anjo da igreja e para a esposa: é onde eles querem te colocar, pastor Márcio. Nós fazemos parte da visão celular e nós entendemos que esta é uma visão a qual o Senhor se agrada. E uma das coisas que eu aprendi nessa é não andar por vista, mas por fé. Então eu aprendo uma coisa: igreja do Senhor, o segredo e o sucesso da sua vitória, o segredo e o sucesso da sua vida próspera, jovem, é acreditar na visão a qual Deus vai dar para o anjo da igreja. Eu aprendi uma coisa: você não precisa ter visão, a visão vai ser dada ao anjo da igreja. Ah, pastor, mas isso tem base bíblica? Tem. Quando Deus deu a visão, Ele deu para Moisés, não deu para todo o povo. Então tome muito cuidado, porque quando você achar que tem alguma visão e ela é diferente do anjo da igreja, tome cuidado, porque Deus diz: a visão é para Ele e Ele distribui para você, e você segue Ele sem ver. Não é por vista, mas é por fé. Se Ele falar que vai fazer, irmão, fala: pastor, eu estou junto contigo e vamos até o fim. Porque Deus tem promessa, sim ou não? Sim. Você acredita nas promessas que Deus deu para você? Sim. Glória a Deus. Livro de Crônicas, capítulo 20, vai falar de uma história. Não precisa ver a Bíblia. Vai falar de uma história muito bonita, ao mesmo tempo muito interessante, porque vai falar de uma guerra a qual o rei Josafá estava por enfrentar. No capítulo 19 está falando que é o seguinte, porque no 20 fala da guerra, mas eu quero voltar um pouquinho para o capítulo 19. Se você ler depois na sua casa, você vai entender que Josafá fez algumas parcerias a qual Deus falou para ele não fazer. Josafá: não faça parceria. Josafá fez. E no 19, no 20, a Bíblia vai falando no capítulo 20, no verso 1, no decorrer do capítulo, vai falar que se levantam 3 reinos para guerrear contra eles. E Josafá fica preocupado e diz o seguinte: olha, Deus, ele junta os conselheiros antes de falar com o Senhor e fica na sua oração, ele fala: Deus, eu estou preocupado porque eles são maiores do que nós, e pelos nossos olhos nós vamos perder, porque nós não temos condição de enfrentá-los. E o texto começa a dizer, e Josafá fez algumas coisas que eu quero falar com você rapidamente, e eu vou pedir para que você preste muita atenção agora. Essa batalha, aos olhos humanos, Josafá
e todo o seu povo iria perder, porque não tinha condição. Porque eram 3 reinos contra 1. São reinos mais fortes, mais preparados, bem estruturados, e eles eram referência na época. Mas Josafá, quando ele recebeu uma notícia negativa, a primeira coisa que ele foi fazer foi buscar resposta no Senhor Jesus. E eu quero dizer para você, jovem, irmã, criança, nessa noite, que quando você estiver num momento de dificuldade, sem enxergar nada, achando que você já é um fracassado, procure a palavra de Deus. É a palavra de Deus que norteia a nossa vida, a minha vida, é a sua vida. Eu acredito no que diz a palavra de Deus, não o que o mundo diz. Porque é o seguinte, se você continuar lendo o texto, você vai ver que quando Josafá fala para algumas, teve uma notícia muito ruim para ele. Chegou assim: Josafá, é isso que se levanta 3 reinos e vem contra nós, e nós vamos perder, nós vamos ser derrotados. E estudando esse texto, o Espírito Santo me disse: meu filho, as notícias terrenas, elas não podem sobrepor as notícias divinas. Ei, eu quero dizer para você, alguém pode ter olhado para você, jovem, adolescente, criança, irmã, irmão, dizendo que você não tem um futuro, mas a palavra de Deus diz que nós somos guardados 24 horas por Ele. Ei, você veio de periferia como eu vim também, e as notícias podem ser: ah não, mas isso vai ser um bandido, isso vai ser aquilo outro. Está repreendido em nome de Jesus. A palavra de Deus para mim e para você nessa noite é que onde colocarmos as nossas mãos, nós seremos abençoados. A sua família será abençoada, os seus filhos serão abençoados, o seu esposo será abençoado, a sua esposa será abençoada. Entenda uma coisa nessa noite: independente da luta que você está vivendo, as notícias terrenas não podem sobrepor a palavra de Deus. Não pode. Mas Josafá estava com um problema. Por quê? Porque aos olhos humanos eles iriam perder. Mas quando ele vai procurar uma notícia divina, porque na época não tinha Bíblia ainda, mas quando ele dobra o joelho e vai orar, o texto vai dizendo, acho que no versículo 7, vai falar que ele vai orar. E eu quero dar uma chave para você aqui nessa noite. Quando você for orar, ore a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a palavra ela é infalível. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então tudo que está na Bíblia, Ele tem prazer e quer nos abençoar e fazer com que a coisa aconteça na nossa vida. E Josafá, ele sacou a ideia, ele falou: nossa. Quando ele foi, ele teve conselho. E nos versículos 6 e 7, ele lembrou da promessa, que a promessa é o seguinte: que Deus daria aquela terra para eles. E quando Deus promete, irmão, o inimigo pode lutar, fazer o que for. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. No verso 14, diz, 2 Crônicas 20, 14, diz que ele vai orar. E a oração dele é o seguinte: Deus, o Senhor prometeu aos meus antepassados, aos nossos antepassados, que nos daria essa terra como herança. E nós estamos nela agora. Como será possível que nós vamos agora ser derrotados e enxotados dali? Ei, Deus tem prazer quando um filho dele ora a palavra de Deus. Sabe por que isso? Porque mostra que o filho dele se preocupa em ler a palavra de Deus. Mostra que o filho dele tem prazer em meditar na palavra de Deus. E resumindo, no verso 14 ele estava orando a palavra. Irmão, Deus é lindo e maravilhoso. Ei, quando nós andamos por fé, a resposta vem. No verso 15, em algumas traduções diz: e assim diz o Senhor a Josafá: esta batalha não tereis que pelejar,
eu pelejarei por vós. Você não está entendendo? Ei, a luta, a tribulação, tudo que você está passando hoje, Deus te trouxe aqui para dizer uma coisa: esta batalha não tereis que pelejar, eu pelejarei por vós. E Josafá entendeu que aquela batalha já estava ganha, porque o Senhor dos exércitos estava com ele. E eu quero dizer, o Senhor dos exércitos está aqui neste lugar também. Ei, pode ser que nós não estamos que nem lá para ir para a guerra, mas nós estamos reunidos aqui. E eu acredito que a guerra e a batalha que você tem hoje, ao chegar na sua casa, creia que ela será vencida, porque o Senhor vai pelejar por você nessa noite. Só que tem um detalhe: antigamente, quando um povo ia para a batalha, quando o povo que vencia, ele tinha o direito de pegar os espólios, ou seja, tudo que era de riqueza daquele povo que foi derrotado, o povo que venceu, ele ia lá e tomava e levava consigo. Então duas coisas aconteciam. Primeiro, o nome de Jesus, o nome de Deus foi glorificado, porque ele venceu a batalha. Lindo, maravilhoso. Só que acontece, além do reino espiritual, Deus quer nos abençoar fisicamente, com bênçãos físicas, com bênçãos naturais, porque é o seguinte: Deus tem prazer em mostrar para o diabo, para a pessoa lá fora, que o povo dele, o filho dele, é abençoado por um pai amoroso. E aí continua, no verso 15 ele fala que ia pelejar. No verso 17 ele fala assim: olha, Josafá, então você vai sair. O fato, irmão, de Deus dizer que nós vamos, que Ele vai vencer a batalha para nós, não quer dizer que a gente tem que ficar parado também. Nós temos que vir para a igreja, nós vimos para a célula, vimos para a casa de paz, vimos para a escola bíblica. Nós temos que estar atuante nos trabalhos da igreja. Não é porque Deus prometeu falar: não, agora eu vou ficar em casa. Ei, cuidado com isso. Porque Deus, eu não vejo na Bíblia, Deus não chama preguiçoso. Deus sempre chamou aquele que estava atarefado fazendo alguma coisa, diz: olha, larga tudo e vem comigo. Acho que você não entendeu. Deus não procura preguiçosos, Ele procura pessoas que trabalham, e vai chegar para você e falar assim: olha, deixa o que você está fazendo e me segue, porque quando Ele chama, Ele se responsabiliza por tudo. E o texto continua dizendo: Josafá, como que você vai pagar? E aí Deus diz o seguinte: irmãos, eu amo o Evangelho, e eu amo Deus, porque Deus faz coisas loucas que a gente não entende. Imagina só, eu sei que vocês imaginam que todos aqui assistiram filme de guerra antigamente. Então, o que acontecia antigamente? E os arqueiros na frente, por quê? Porque as flechas tinham longo alcance. Então, antes de começarem a guerrear fisicamente, o combate corpo a corpo, os arqueiros iam na frente, lançavam as flechas e recuavam. E depois o pessoal com a espada ia para frente. Irmãos, aí eu fico apaixonado por Deus. Porque Deus chega para Josafá e fala o seguinte: olha, agora quem vai na frente é os que louvam a Deus. Josafá, quem vai na frente é os que louvam, os levitas vão na frente. E aí eu fiquei assim: Senhor, mas tá, tudo bem que o Senhor ia dar a vitória, mas é meio doido aqui o negócio, porque eu imagino, acho que você pode ter imaginado isso comigo também, que como Deus falou que iria vencer, eu falei: não, Deus vai usar um homem lá, vai dar super força, vai usar ele com a força do Espírito Santo, e ele vai matar todo mundo. Mas as flechas podem vir também. E aí eu falei: Senhor, mas como esse negócio vai acontecer? Ei, e eu aprendi uma coisa, o Espírito Santo me disse: meu filho, entenda uma coisa, quando eu digo o que vou fazer, você não precisa saber como, é só acreditar que vai acontecer. Irmão, Josafá estava crendo fielmente naquilo que Deus tinha dito, e ele falou: ó, prepara todo mundo que nós vamos para a guerra. Nós vamos voltar nesse texto aqui.
Mas eu vou pular e depois você vai entender o porquê que nós vamos voltar. E continua o texto. E eles saem para a batalha. Só que o texto diz que eles acamparam. E geralmente as batalhas aconteciam no primeiro raiar do sol. Eles subiam para batalhar. Porque se a batalha demorasse muito tempo, então o que acontece? O que teria mais vantagem o sol baixo, teria mais força. E o que tinha maior exército ganharia mais força, mais tempo, resistência, tudo bem. E até nisso o povo teria vantagem se não fosse um detalhe: a presença de Deus, ela faz a diferença onde você estiver. Então entenda uma coisa: onde você estiver entrando, não se menospreze, não ache que você não consegue. Isso não é para você. Deus me trouxe aqui para dizer: isto é para você, você consegue, porque Deus está com você. É para você, querido. No Gênesis, quando Deus fez o homem, Ele disse uma coisa, uma ordem clara: domine sobre todas as coisas e todos os animais. Nós cristãos em Cristo Jesus temos que tomar posse disso. E onde você estiver, você tem que dominar. Tem que dominar, irmão. Pode parecer loucura, mas eu digo uma coisa para você. Onde eu trabalho hoje, mas vem antes de um outro emprego que eu trabalhava, eu cheguei lá e falei o seguinte: olha, eu sou pastor dessa empresa. Nós tínhamos 3.887 funcionários na empresa inteira. Tudo bem, mas eu falava: olha, eu sou pastor. Eu chegava: pastor Márcio, eu sou pastor de uma empresa e eu sou pastor dessa empresa aqui. E eu chegava para meus amigos de turno, de sessão, e falava: olha, eu sou pastor de vocês. Precisar de qualquer coisa, podem falar comigo. Aí uns engraçadinhos falavam assim: ah, mas você precisa de dinheiro. Eu falei: também vem falar comigo, porque eu sou filho do dono do Ouro da Prata. E os pessoal, tudo bem. E passava-se o tempo, alguns vinham pedir conselho para mim, uns vinham: olha, pede oração na sua igreja. Ei, sabe por quê? Porque Deus te chamou para ser a diferença onde você está. Mas você tem que se posicionar, não ficar crente 007 escondido. Ninguém sabe que você é crente. Ô jovem, você não pode ser cristão 007 da faculdade, no curso. As pessoas têm que olhar para você e ver o brilho do Espírito Santo. E quando não veio perguntar: se é cristão? Eu sou cristão em nome de Jesus. Não pode, a gente tem que ser notado. Notado. Ah, pastor, mas se eu for notado eu vou receber crítica. Ei, a Bíblia diz: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Então está tudo bem. Eles foram para a batalha. A Bíblia fala que ao raiar do sol, Deus começa a confundir o inimigo. E aqueles 3 exércitos começam a se estranhar um com o outro. E começam a batalhar e matar um ao outro. Irmão, eu acredito que eu cacei, eu queria saber quantas horas demorou. Porque eu fiquei: meu Deus, imagina que cena linda. Que cena linda. O mover de Deus, uma coisa que era improvável acontecer, quando o Senhor disse, Ele faz, Ele vai fazer na sua vida. Não esqueça as promessas que Deus fez para você. A luta pode estar grande, a situação pode estar toda reversa, você pode estar na tempestade, mas não esqueça das promessas que Deus fez a você. Não esqueça. Eu vou abrir um parênteses aqui. Eu estou me formando em psicanálise, e tem uma das coisas muito importantes. Tem um amigo também que é cristão, e nós estamos desenvolvendo um projeto, em primeira mão estou falando para vocês, que é tratando os traumas de infância. Por que isso? Porque todos nós temos traumas de infância. Às vezes é aquela que o pai diz assim: olha, esse menino não vai dar em nada, esse menino não vai ser um pai de família, essa menina, me desculpe a expressão aqui, mas muitos pais sem sabedoria alguma proferem palavras que trazem traumas na vida de jovens, de adolescentes, de crianças. E às vezes isso vai crescendo, 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 e você vem para a igreja, aceita Jesus Cristo, Ele começa a trabalhar na sua vida, mas tem algum momento que Ele começa a te mostrar, te dar sonhos, visão, e querendo te abençoar. E sabe o que te trava? Não é o inimigo, é o trauma, e você diz: isso não é para mim.
Isso não é para mim. E o Espírito, Deus colocou isso no nosso coração para dizer o seguinte, mesmo o estudo secular, mas eu quero trazer para a igreja para dizer: o Senhor tem poder para tratar todos os traumas da sua vida, e aquilo que você acha que não era para você, em nome de Jesus, a partir de hoje, creia que é para você. É para você sim. O que disseram para você no passado não vale hoje mais, porque Jesus morreu na cruz do Calvário, e lá ele disse: está consumado, todo trauma seja desfeito. Mas voltando, e eles começam a batalhar, e começam a matar o outro, e Josafá esperando, e agora, chega no verso 20 ou 21, me fugiu agora, e Deus fala para ele: Josué, é agora que as muralhas vão cair, é agora que você está vendo eles se matando. Mas Deus fala para ele: Josué, é agora. Sabe por quê? Porque depois da vitória vem a recompensa. E eu quero dizer para você, se você continuar lendo o texto, a recompensa foi não só de um povo, mas a recompensa a qual Deus deu para Josafá foi a riqueza de 3 povos. Eu quero dizer, o que você dá para Deus, hoje Deus está retribuindo 3 vezes mais aquilo que se retribuiu para Ele. E eu termino agora dizendo uma coisa. Quando a batalha estava seguindo, vem cá, Lucas. Quando a batalha estava seguindo, quem que estava na frente? Os levitas estavam na frente, sim. E levita louva, não louva? Então nós vai terminar louvando agora. E eu acredito que quando eles cantar, as barreiras vão cair, as promessas vão chegar, e vocês serão abençoados, sim ou não? Então vem cá, povo, cadê os levitas aqui da casa? Fica de pé em nome de Jesus, eu já estou terminando. Eu quero orar, mas é o seguinte, como um ato profético, eu vou orar e nós vamos fazer que nem eles. De vez de a gente batalhar com o nosso punho, nós vamos batalhar com o nosso louvor agora. Agora é hora de você rasgar o céu, a glória descer, as cadeias quebrarem e o Senhor Jesus te abençoar. E não é palavra de prosperidade, porque a Bíblia diz isso, que depois que eles oraram para o monte, aqueles 3 exércitos que estavam contra eles, estavam todos mortos, e Deus falou para Josafá: comece a louvar agora, comece a louvar agora, porque a vitória já está garantida. Então, jovem, irmão, criança, adolescente, primeiro de tudo, o que eu quero dizer para você: ouça a voz que vem do céu, ela tem prioridade do que tem na terra. Segunda coisa, não te desanime, porque a luta pode parecer grande e você parece que não tem força, mas não é pela tua força que você vai vencer, é pela força do Espírito Santo de Deus que é em você. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração agora. Pai, nós ministramos a tua palavra e tomamos posse daquilo que foi dito. Assim como segundo na Crônicas, o Senhor falou com Josafá, dizendo: olha, esta batalha você não vai pelejar, eu vou pelejar por você. Nós, como cristãos, nós estamos aqui, meu Pai, cada um com a sua batalha, cada um com a sua dificuldade, cada um com a sua luta ou com a sua fraqueza também. Mas o Senhor diz para nós nessa noite: mesmo com a nossa fraqueza, não é pela sua fraqueza que você vai vencer, mas é pela minha força. Eu te faço forte, eu te faço vencedor nessa noite, Pai. E nós vamos te louvar, Pai. E quando nós te louvarmos, as barreiras caem por terra, o inimigo bate em retirada, e nós vamos poder sentir a tua vitória, enxergar a tua vitória nessa noite. E o Senhor possa visitar, em nome de Jesus.